Oi, eu sou a Johanna do Cientificidade e hoje eu tô aqui para mais um episódio da série Hoje eu conheci um cientista em casa. Então, hoje como convidada eu tenho a professora Ana. A professora Ana, ela é professora colaboradora da UDESC, Joinville. Então, muito obrigada, professora, pela tua participação, por aceitar o nosso convite para participar desse quadro. Eu que agradeço aí ao Breno, professor responsável, e todo o grupo do Cientificidade pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha história também com vocês. Então, professora, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua formação acadêmica, tanto da graduação quanto da pós, e as instituições que você estudou. Então, eu cursei licenciatura em Química na UDESC de Joinville, e logo em seguida eu ingressei na pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica na UFSC, onde eu fiz o mestrado na área, então, de ensino de ciências. E qual foi a sua motivação, para escolher ser professora e também motivação para ingressar na tua área de pesquisa, que seria ensino, de ciências? Isso. Então, assim, o que me levou, a escolha, porque isso é interessante, porque além da gente tentar desmistificar a visão do cientista, é importante também a gente tentar desmistificar essa visão do professor, porque ser professor é uma escolha. Então, quando eu estava no ensino médio, eu escolhi ser professora, E essa minha escolha, ela veio muito em função, porque eu sou natural de Joinville, então eu cresci ouvindo falar de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, que era a UDESC. Então eu sempre pensei, cogitei a ideia de cursar algum dos cursos oferecidos. E quando a minha professora de Química comunicou que tinha aberto o curso de licenciatura em Química, então brilhou os meus olhos, porque realmente era um curso assim, que me interessava. E então eu decidi ingressar e vamos ver no que vai dar, E aí, logo que eu ingressei ali no curso, então, eu escolhi ser professora, eu comecei a participar de vários projetos. Então, eu participei como vice-presidente do centro acadêmico, Aí nas discussões a respeito do currículo do curso de Química. Participei de projetos de extensão, como o Projeto Rondon, o Desk de Portas Abertas, que constituem trazer alunos das escolas públicas para conhecer a universidade. E também participei como bolsista de iniciação à docência, do PIBID, e também como bolsista de iniciação científica, fazendo pesquisa aí com a parte de polietileno, nanotubo de carbono, grafeno. Mas assim, eu vejo que o que me levou, na graduação a decidir pela área de ensino de ciências mesmo foi para essa participação no PIBID e as discussões que eu tive nas disciplinas da área de ciência. Então, quando eu estava na graduação, eu sempre sonhei estar onde eu estou hoje, Que é para ser professora na área de ensino de ciências numa graduação. Então, essa minha escolha, veio muito em função dessa minha participação, dessa minha vivência na universidade. E se eu posso deixar aqui algum conselho, para quem pode estar assistindo esse vídeo, se você for graduando, oportunize, vivencie todas as oportunidades que a universidade ela pode lhe oferecer, seja como voluntário ou seja como bolsista. Certo. E quais foram, então, as suas experiências fazendo ciência durante a tua pós-graduação ali, principalmente fazendo ciência na área de educação, Isso, Então, aquilo que a gente vê nas dissertações de mestrado, teses de doutorado, nada mais são do que resultados aí de muito trabalho, de muita pesquisa, e que, na verdade, tem muita coisa por trás, Não é tudo lindo e maravilhoso como a gente vê no resultado final. Então, durante a minha pesquisa, eu tive que desenvolver entrevistas com estudantes tanto da área de ciências biológicas, química, física, tive que organizar grupos focais, e então eu tive que trabalhar, diferente de uma pesquisa em laboratório, eu tive que trabalhar com o ser humano. Então a gente precisa levar tudo isso assim em consideração, de ter empatia pelo próximo, da questão de organizar os horários, Trabalhar com o ser humano não é fácil,
Mas, enfim, acabou que no final deu tudo certo. Mas então trabalhar na pesquisa em educação, né, em ensino de ciências, a gente lida muito assim com a parte de pesquisa documental, com a parte de entrevistas, focal. E como a professora vê, então, o atual cenário da pesquisa brasileira no Brasil e a importância da pós-graduação, né, para a nossa sociedade? Sem dúvida, a pesquisa, né, a ciência, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento de uma sociedade. Então, principalmente quando a gente fala em educação, eu penso muito em educação para além da educação formal, que é aquela que ocorre em sala de aula, né, no espaço da graduação. Eu penso muito numa educação não formal, informal, que vai ocorrer aí, então, nos espaços, né, nos museus, e daquela educação, então, que ocorre em sociedade, no âmbito da família, né, no âmbito dos grupos de amizade. E eu penso que, sem dúvida, né, o papel da pesquisa, da ciência, ele vem muito no sentido de desenvolvimento, né, de emancipação do ser humano. E, então, do meu ponto de vista, o desenvolvimento da pesquisa, ela é fundamental, né, da ciência, ela é fundamental para que o ser humano ele possa vir, então, a se desenvolver, né, se posicionar diante dos fatos que ocorrem aí em sociedade. Certo. Então, eu gostaria também que a professora, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você como pessoa, que me falasse um pouquinho sobre os seus hobbies, o que você gosta de fazer no teu dia a dia, no teu tempo livre. Então, eu acho que é interessante falar que um pouco antes de eu entrar na graduação, eu tocava violão, né? Então, eu fiz violão clássico, violão erudito, inclusive participei de uma orquestra de violão. Esse é um detalhe que quase ninguém aí sabe. Infelizmente, em função da graduação, né, do mestrado, eu acabei deixando um pouquinho esse hobby de lado. E hoje o meu hobby atual é pedalar, né, andar de bicicleta. Gosto muito também de passear, viajar. E sempre que possível, eu tento compartilhar um pouquinho dessas minhas experiências aí também com o pessoal que me segue nas redes sociais. Certo. Então, eu gostaria, professora, que você deixasse um recadinho para o pessoal que segue a gente, principalmente para os alunos de ensino médio que têm vontade de ser cientista futuramente. O recado que eu deixo é confie, né? Confie em você. O não você já tem, tente o sim. Eu digo isso porque quando eu me via como aluna de ensino médio, né, diante da escolha aí por uma profissão, eu tinha, então, que fazer um vestibular. Né? Imagina fazer um vestibular numa universidade pública, um vestibular concorrido, e a gente sempre deixa, às vezes, o medo ingressar, né? E o medo de não passar, e isso também não aconteceu comigo só na fase do vestibular. Depois, quando eu fui para fazer a entrevista para pós-graduação, eu também me vi diante desse medo. Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? E depois esse medo me acompanhou quando eu fui fazer também os processos seletivos para professor na UFSC, para professor na UDESC. E então, assim, o medo, ele existe, né? Mas confie em você mesmo e tente, né? Que nem eu disse, o não você já tem, tente o sim. Então é isso, professora, a nossa entrevista de hoje. Muito obrigada novamente pela tua participação. E quem está assistindo a gente aí no Cientificidade, acompanha os próximos vídeos. A gente sempre vai estar postando vídeos em casa agora, né, das nossas séries. Então é isso, acompanha a gente, deixe teu like, compartilhe para os amigos. E um beijo. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.